gostaria de estar apresentando os visitantes, né? Senhora Aparecida, seja bem-vinda. Também está visitando a Geiciara e a Edilane. Sejam bem-vindas, tá? Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. A Andresa também já é de casa, né, Andresa? Um dia eu ainda vou ver essa varoa aqui conosco. Quem crê que a Andresa um dia vai sentar aqui conosco? Então, quem espera, confia, porque o Senhor ele é fiel, né? Deus tem obra. Eu gostaria de pedir para o pastor Isaías ir preparando a palavra, porque foi ele que o Senhor tocou no meu coração para trazer uma mensagem para nós nessa tarde. Eu gostaria de estar dando a oportunidade para o obreiro Fernando, amém? Obreiro Fernando com oportunidade. Os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria estar nessa tarde, adorando, agradecendo o nome do Senhor, que hoje foi correria, mesmo correndo no trabalho, para adorar o nome do Senhor. O dedo machucado aqui deu uma martelada, graças a Deus que não quebrou. Graças a Deus. Vou cantar um louvor aqui, quero que os irmãos me ajudem. Chama a minha filha Jamile. Jamile. Aleluia! Glória a Deus! Chama a Jamile aí, por favor. Glória! Aleluia, Deus! Glória! Aleluia! Deus. Glória! Vem a minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Vem na hora que eu estava precisando chegar, a linha de chegada para conquistar. Vem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até não desistir. Mas quando o Pai ele me fala para eu prosseguir, se desanima, ele me diz que estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci, pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegui prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Vem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Vem na hora que eu estava precisando chegar, a linha de chegada para conquistar. Vem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Para Deus, porque o Senhor não quer ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando o Pai ele me fala para eu prosseguir, se desanima, ele me diz que estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci, pode confiar
aqui para a Jamile. Gostaria de pedir para a amada igreja se colocar de pé. Vou estar convidando a missionária Simone. Vamos estar fazendo mais uma oração, porque sem oração não tem resposta de Deus, né? Missionária Simone. Salve a igreja, a gloriosa paz do Senhor. Foi batalha para chegar até aqui, mas foi Deus que dá vitória de chegar aqui nesta casa. Então, irmão, se você tem convicção que tu vai sair daqui com a tua vitória, começa a dar glória e aleluia para Jesus, porque você não está proibido de dar glória, você não está proibido de dar aleluia, você não está proibido de adorar, nem de glorificar aquele que é digno de toda honra e todo louvor esta tarde. Então, irmão, vamos clamar para aquele que pode nos responder, e a resposta ela vem do céu, mesmo no silêncio. Jesus está trabalhando na casa. Louvado seja o teu nome. E este culto entrou a vida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, porque Jesus não vai dispensar a gente no culto, nessa tarde no sol quente, para a gente não obter vitória. Então vamos clamar, porque é tarde de clamar, é tarde de pedir socorro ao Senhor, é tarde de pedir Deus para nos responder as nossas orações, porque Moisés clamou, aquele povo, ele pediu socorro e Jesus respondeu. Mas Jesus responde na hora certa e no momento certo. Não é na nossa hora nem no nosso tempo, é no tempo de Jesus, é na hora que Ele quiser. Então, irmão, vamos clamar, porque quando eu vim para cá, Jesus falou: quando você dá a oportunidade, você clama, você levanta o clamor, e eis que me aqui, Senhor. Eu sou a pequenininha, nada tenho, mas se o Senhor falou, eis que a gente não obedecer a voz do Senhor. Então, irmão, levanta a mão lá para a tua casa. Lá para a tua casa. Ei, se tem uma afronta de Satanás, lá na tua casa, hoje ele vai bater retirada. O anjo que está aqui, ele está indo lá na tua casa. E já chegou na frente. Porque Deus falou para vocês: toca nas águas que eu abrirei o mar.
Os demônios morreram com Emanuel. A batalha travada, ela vai se chamar. Ei, quando vaso na terra começa a cravou-se ele, cravou a batalha na frente do céu.
Isaías. Quem chora para Deus tem resposta. Ah, varão! Quem chora para Deus tem resposta. Se der na batalha, ele não chega nem antes nem depois, ele chega na hora certa. Sabe por causa de quê, dele? A palavra dele diz que ele não aguenta ver o justo de joelho, se der na batalha, implorando, clamando, aleluia, por uma grande vitória, e ele concede. Porque ele é assim. Ele vai continuar sendo assim. Aleluia, louvado seja Deus. A armadura de Deus, quando eu entrei aqui, o Senhor me deu esse versículo de Efésios. Aleluia. 5. Aleluia. 6, 10 e 11. A armadura de Deus. Isso não é parecido. O que é a armadura de Deus? É você ser o melhor pregador, o melhor levita, o melhor cantor. Não, a armadura de Deus é você ser obediente. Quer ver uma coisa que sustenta a crente? É a obediência. Porque é necessário ter uma obediência. Porque a palavra dele diz que ele ligado na terra, ligado no céu. E aí? Fechou a festa. Não tem. No demais, irmãos, meus fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E o homem, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Jesus não está falando aqui que a cilada do José, da Maria, do ímpio, do macumbeiro, não. Jesus está falando do diabo. Sabe, irmão Marcos, tudo que está acontecendo é obra satânica, você sabia? É obra satânica. Ele tem aleluia agido aí, ó, fazendo, investindo, porque ele sabe que tem uma igreja, aleluia, operará de joelho dobrado, clamando, porque Pedro estava lá encarcerado, e o inimigo lá no inferno, aleluia, se regocijando, quando acabou o ministério de Pedro, encerrou a história dele, mas quem estava lá em cima não dorme, quem está aí lá em cima não fecha os olhos, aleluia, como diz a Fernanda, quem está lá em cima tem a boca com voz de trovão, e quando ele fala, o céu e a terra se calam, porque ele é a ordenança do céu e da terra, ele que fala, dele que desfaz, e ele mandou para a palavra da igreja revestir de toda a armadura, porque vão ter tempos difíceis, já estamos vivendo, mas mais apertada a igreja vai passar. Aleluia, mais apertada a igreja de Cristo vai passar. Não se preocupa não, irmão, não vai ser como naquela era lá não, que foram tacar dentro do azeite, cortar a cabeça, mutilar, não, vai ser outro tipo, porque uma coisa que Satanás tem renovado é a astúcia dele. Ele, aleluia, quando ele viu que a igreja estava crescendo, ele falou, não, vou matar mais não, eu vou encarcerar, mas agora está diferente. Agora ele está dentro da casa do Senhor, aleluia, ele está dentro da casa do Senhor, tentando mudar o sistema, tentando, aleluia, tripular a mente dos crentes, porque somos carne, somos sangue. A nossa natureza é pecaminosa, infelizmente. Se tem uma coisa que nós temos que vigiar muito é a nossa língua, porque ele ouve, irmão. Ele só não sonda, mas ele ouve muito bem. E quando ele ouve, ele começa a tramar. Aí ele começa a aniquilar. Eu vou derrubar a missionária Aparecida, eu vou derrubar a obreira Carol dela, eu vou derrubar a porta estreita, eu vou derrubar a Castoche, eu vou derrubar. Ele vai querer derrubar, porque isso aí é a astúcia dele, irmão. Mas ele falou aqui, ó, revestir de toda a armadura do Senhor. Que nessa manhã nós venhamos revestir, aleluia, com nossa obediência, nosso temor, a nossa perseverança, nossa fé, e não ficar aí prostrado, irmão. Porque isso aí é querer colocar do diabo. Mas Deus nessa tarde vem nos abençoar, e assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Diaconisa Léo, oportunidade, vem. Salve, irmão, capaz de ser, amém? Amém. Está lendo aqui em 1 Reis. Aleluia. Deus, ele preparou o dia de cada um que está aqui, né? Nós levantamos, nós comemos,
nós nos vestimos, muitos foram trabalhar, já estão aqui. Deus ele guardou a cada um que se encontra nesse lugar, da bala perdida, do homem sanguinário, das coisas ruins que têm acontecido, né? Então, devemos dar graças a Deus em tudo. Aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isto ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaim, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simeu, rei dos valentes de Davi, não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelha, bois, bezerros gordos junto à pedra de Zoliete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam servindo ao rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, e nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Essa palavra vem falando, né, sobre Adonias, filho de Davi. E nessa passagem, Davi ele já era muito velho, ele já estava quase passando o trono, só que Davi ele ainda era rei. E Adonias, ele se levantou e falou: eu serei rei. Ele se levantou e ele próprio se exaltou. E ele convidou aqueles que eram seus amigos e fez um grande churrasco, convidou todo mundo, só aqueles que eram o fechamento dele, apoiou. E ele fez no particular. E foi uma palavra que me chamou a atenção e eu refletindo. E Adonias, ele esqueceu que a promessa era de Salomão. Ele fingiu que esqueceu, né? Porque ele sabia que a promessa não era dele. E Deus, ele falou comigo que pode ficar tranquilo, que a promessa ainda é de Salomão. Adonias, ele pode até se levantar falando que é dele. Só que como foi louvado aqui, como Jamile cantou, né? Logo na minha vez, aquilo que eu achava que era meu, não chegou na minha mão. E não foi diferente na vida de Salomão. Salomão, ele tinha promessa. E Adonias, ele quando se levantou, ele só chamou aqueles que apoiavam. Que não adianta, querido, se você não apoiar o que é contrário, ele não vai te chamar para a panelinha dele. Ele não vai te chamar para a fofoca, porque você não vai apoiar aquilo errado que ele está fazendo. Então ele vai chamar só aquele que é fechamento, aquele que faz errado juntinho com ele, para se levantar contra o profeta. Ele não chama o profeta, só que Deus avisa o profeta lá na casa dele, fala: Natã, se levanta, porque tem gente que está fazendo coisa errada. Só que Adonias, ele esquece que quem está com Natã é o Senhor dos Exércitos. Quem levantou Natã como profeta foi o Senhor, e Davi ainda era vivo. E Deus, ele levanta Natã, vai lá e acorda Betseba, porque Betseba também parece que está vendo as coisas e não está se levantando. Tem coisa que é necessário você se levantar, dobrar o joelho e clamar ao Senhor, porque Deus, ele precisa de uma atitude. E Natã foi, Betseba, se levanta e vai lá falar com o rei, querida, porque ele não fez promessa para você, a promessa não é do teu filho. Salomão, ele está quietinho, mas a promessa é do teu filho. E ele chega lá e ele orienta Betseba, escuta a voz do profeta e vai falar conforme ele falou. E quando ele chega, ele fala: Davi, meu rei, o Senhor não falou que a promessa era de Salomão. Fica tranquilo, Salomão, você não vai precisar se levantar, porque o Senhor vai levantar um profeta para agir em torno da tua vida. E ele levantou Natã foi, falou, Betseba se levantou e Davi: fica tranquilo.
ele se apavorou, porque ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele tinha querendo tomar uma coisa que não era dele. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra: fica tranquilo que aquilo que é teu, o inimigo pode até pensar que vai se levantar e vai pegar. Fica tranquilo que o Senhor, ele não dá na mão daquele errado. Ele não vai dar a tua promessa na mão daquele que não é da promessa. E Salomão, ele foi um grande rei. Davi, ele colocou ele assentado ao trono, e Davi foi um dos reis mais sábios que teve em toda Israel. Aquilo que Deus faz, ele faz de forma perfeita. Não precisa você se levantar, ficar gritando: mas é meu, que o Senhor mesmo, ele dá na mão aquilo que é teu. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu peço que a Mara Grace se coloque de pé. Gostaria de, antes de pedir para retirada das ofertas, eu sei que a nossa busca tem sido em prol da família, em prol dos filhos, mas nessa tarde o Senhor tocou no meu coração para pedir para chamar aqui na frente somente aqueles que precisam que o Senhor te liberte. Eu preciso ser liberta de algo. Qual é a área que tem sido saqueada pelo inferno? Aonde o inimigo tem encontrado brecha e tem trabalhado, e você precisa se libertar de algo. E eu queria chamar aqui na frente, juntamente com a mesa de oração, vamos estar orando pela sua vida. Alguém gostaria de receber a oração? Pode se apresentar, não fica com vergonha não, tá bem? Ninguém precisa se libertar de nada, está todo mundo salvo. Bem, até eu, porque todos nós precisamos ser libertos todos os dias, né? Aleluia! Vou estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Pai amado, se redimindo diante da Tua presença, Pai. Ninguém vem à Tua casa, Senhor, sem que não precise de algo, Pai. Deus, nesse momento estamos clamando pela nossa vida espiritual, Pai. Estamos te invocando, Pai amado, para que o Senhor possa entrar com providência, Pai. Eu não sei qual é a área que o inimigo tem saqueado nessas vidas que se encontram aqui, mas o Senhor tem os olhos como chama de fogo. Tudo vê, tudo contemplou. Jesus amado, vai visitando aí, Pai. Vai dando disparada neste demônio que tem sido alimentado dia por dia. Ô Jesus amado, envie teus anjos, Pai. A tua palavra diz que aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem, Pai. Jesus amado, envia um anjo de fogo aqui neste lugar. Vai dando disparada toda a combatilha. Ser ferida, planta, rua, Maria, Matilha. Deus, aonde tiver uma fotografia de uma família onde Satanás falou que ia destruir, em nome de Jesus, é poder do teu sangue. A tua igreja está clamando: liberta-nos de nós mesmos, nos liberta do pecado, nos liberta da comida, da saliva. Deus, nos liberta, Senhor, da idolatria, nos liberta da inveja, da fofoca, nos liberta da calúnia. Deus, repreende esse demônio que muitas das vezes vai passando desapercebido e vai ganhando força, meu Senhor, para que lá na frente venha nos derrubar. Em nome de Jesus, a poder do teu sangue, e toma todos nas tuas mãos, Senhor. Receba cada um, Senhor, cada oração, Pai amado. Ajuda na força, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Senhora Rosário ora pelas ofertas e a obreira Luzia. Vamos louvor, amém? Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora sim é um momento ofertório. Deus amado, Deus querido, Tu é um Deus que conhece, meu Pai, o que tua casa precisa. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor não precisa, mas a tua casa sim precisa. Recebe, meu Senhor, cada oferta. Recebe, meu Senhor, cada dízimo. Abençoa, meu Senhor, a vida financeira dos teus filhos. Meu Deus amado, Deus querido, abençoa os que trabalham. Jesus, abençoa os que estão desempregados à procura. Meu Deus, abre porta, meu Pai. Jesus, levanta, meu Senhor, da glória empresário na tua casa. Meu Deus, vai levantando, meu Senhor, da glória.
irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu separei aqui, mas eu vejo se segura aqui, bem rapidinho. Glória a Deus, aleluia. É sempre assim, meu filho. Jeremias 33:3. Glória a Deus, aleluia. Clama-te a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É, meu Jesus, aleluia, meu Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria, irmãos, que eu me encontro aqui nessa tarde, né, tarde da bênção e consagração, né, porque a gente vem consagrar nossa vida sempre, né, onde a gente está mais firme com Deus. Eu adoro quando me chamam para ir para a casa do Senhor, né, não tem lugar melhor do que esse, a gente poder estar, né. Mas eu vou cantar aqui, o Haja de Deus, as coisas irmãos meus. Ado pra honra, em dia de vergonha, a esperança em tempos de talvez sem forma e
bem, tudo bem. Deixa eu fazer isso para cá. Vamos clamar com o nome da moça mesmo. Qual é o nome da irmã? Ana Paula Ferreira. Ana Paula Ferreira. Vamos orar por essa vida aí. De socorro, agora mandou mensagem, está sendo internada às pressas. Até estava tudo bem, mas os médicos detectaram, acho que é um tumor maligno no cérebro. E ela é mãe de 2 crianças há uns meses. Amém, vamos orar. Estende a sua mão aí, pro alto aí, bendito Deus e meu Pai. Toma Ana Paula nas tuas mãos, que está no hospital agora, com tumor no cérebro, a poder do teu sangue, a igreja ora, o anjo visita, a igreja clama, o anjo vai lá agora, começa a quebrar as cadeias, meu Pai, todo espírito de mortandade, Senhor, espírito da morte, envia os anjos lá para tocar nos médicos. Oh meu Deus, começa a pelejar, começa, meu Pai querido, a trabalhar no meio dos teus. Alabacandarabanduriqueia, lavandarabachandarabacanabaya. Viver essa vida, meu Pai, dá vitória à tua igreja. Como teu servo, pastor Isaías, que vai fazer uso da exposição, trazer o esclarecimento da tua palavra. Fala ao nosso coração, abençoa o teu servo nessa noite, em nome de Jesus. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria em meu coração esta oportunidade, nesta tarde ao qual a igreja em Cristo Jesus se reúne para podermos estar nos projetando para a vontade de Deus. Vontade esta boa, perfeita e agradável, né? É um motivo de muita alegria mesmo por esta oportunidade, né? Muitos às vezes queriam uma oportunidade dessa e hoje não estão tendo força para poder caminhar, para poder entrar por essas portas, né? Mas o Espírito de Deus que formou o homem vivente como alma vivente, ele é poderoso para renovar essas forças também, por meio daquele que crê, por meio daquele que busca, por meio daquele que pede ao Senhor, né? E eu confesso para os irmãos que muitos de nós enfrentamos lutas assim na nossa família, né? Pessoas, ente querido, que, né, até mesmo vizinhos, amigos, que nós queríamos e gostaríamos que estivesse também sendo direcionado pelo Espírito de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje, né? Muitos às vezes não entendem, o sol às vezes está até mais forte do que o de hoje, mas nós estamos aqui buscando o que nos encher da graça do Consolador, nos encher do entendimento que Deus quer selar na nossa vida. Não o nosso, mas o dele, né? O do Altíssimo. Porque Ele se pode e faz todas as coisas pela vida daqueles que o buscam. Aleluia. Eu convido a amada igreja a estarem abrindo as vossas Bíblias em 2 Crônica. É um tema até chave da campanha às segunda-feira, ao qual declara no capítulo 20, versículo 15, ele declara, né, que a peleja não é vossa, senão de Deus. Mas nós vamos estar entrando do versículo 1 ao versículo 6. Eu convido a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias e que os irmãos entendam, não eu, tá? Mas que o Espírito de Deus, como declara as cartas às igrejas da Ásia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitas das vezes a gente, né, quer ver uma encenação do pregador de autoridade, de intrepidez, mas entenda, eu sou apenas um vaso na mão do olheiro, ao qual ele vai me encher da graça dele, para transbordar esta graça também para os irmãos, porque eu também ao mesmo tempo preciso, ao mesmo tempo ela corta para mim a palavra. Então que os irmãos venham a entender que toda a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamento, intenções, para poder verdadeiramente curar a tua ferida, confrontar a verdade que você está enfrentando. Aleluia. Capítulo 20 tem a sua epígrafe: Deus concede a Josafá a vitória sobre os inimigos. Aleluia. Eu estarei lendo o versículo 1 e a igreja peço que leia assim sucessivamente o 2 e vamos indo. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas,
E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reis das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Aleluia. Podemos assentar. Glorioso e poderoso é o nosso Deus, né? A Bíblia me ensina que o Deus, aleluia, que agiu lá na vida de Josafá, é o mesmo hoje e eternamente. Em Hebreus, né, capítulo 13, versículo 8, vai declarar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que falou lá e que fala hoje. Por que fala hoje? Porque Ele quer que venhamos nos consertar, porque Ele quer que venhamos entender que é necessário muitas das vezes sermos repreendidos, assim como foi o profeta até Josafá, repreender antes de Josafá, para que Josafá, mesmo sendo rei, viesse entender que existia uma soberania maior acima dele, o Criador de todas as coisas. E assim não é diferente em nossas vidas, mas porém nós muitas das vezes, né, nos igualamos aos povos que teimavam diante da magnitude e da grandeza de Deus. Quando Deus clamava e chamava para um conserto, o povo continuava, né, blasfemando, o povo continuava murmurando, o povo continuava fazendo a sua própria vontade, os seus próprios deleites. E muitas das vezes é necessário o Senhor chamar o profeta para chamar a atenção da igreja, para que a igreja venha assumir esta responsabilidade, esta dedicação solenemente ao Senhor. E o que é uma dedicação solene ao Senhor? É verdadeiramente nos consagrar, botar o Senhor em primeiro lugar. Será que temos posto o Senhor em primeiro lugar? Na criação dos nossos filhos, na criação do nosso comportamento em meio ao nosso trabalho? Será que verdadeiramente temos priorizado, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Porque nós sabemos que temos um Deus justo, mas também sabemos que um Deus que não se agrada quando nós estamos andando em caminho contrário à sua palavra, quando nós estamos andando ao contrário do seu querer. Por quê? Porque Ele nos ama, e se Ele nos ama, Ele vai sim nos corrigir. Em Hebreus capítulo 12, a palavra do Senhor é bem direta para conosco, e eu convido aqueles que podem estar também manuseando a sua Bíblia, porque aqui a pregação e a revelação para mim e para a sua vida hoje é direcionada diretamente das escritas bíblicas do Senhor. Aleluia. Portanto, no capítulo 12, versículo 5 em diante: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles foste repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que receba por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas que estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Aleluia. E muitas das vezes é desta forma mesmo, né? Mas na nossa criação, no nosso meio de vida, no nosso meio de caminhar, será que verdadeiramente estamos vivendo a palavra do Senhor conforme ela tem ensinado? Eu necessito todos os dias estar pedindo força ao Senhor e estar me enchendo da graça do Senhor. Por quê? Porque enfrentamos diversas adversidades, pois estamos lutando uma batalha espiritual, sim, correto, mas existe também
que somos separados, que somos diferenciados, que fomos ungidos, que fomos escolhidos, que temos um chamado de ministrar amor, de ministrar a glória de Deus para aquele que necessita de libertação, para aquele que necessita de cura, para aquele que necessita de uma mão estendida de socorro. E muitas das vezes a alma está gritando ao seu lado, a alma está perecendo ao seu lado, a alma está se afundando ao seu lado. E o que você tem feito verdadeiramente em demonstração do querer, do amor de Deus e da justiça de Deus para com o teu semelhante? E é doloso muitas das vezes ouvir isso, porque corta dentro de mim também. E muitas das vezes eu choro por motivo de ver um irmão, de ver uma irmã consagrada ao Senhor, que estava ali resistindo, que estava ali buscando, que estava ali verdadeiramente pelejando esta peleja, se permite se contaminar. E muitas das vezes, quando o povo se contamina, não que Deus se agrada, mas Deus tem que enviar o seu anjo, tem que enviar o seu profeta para chamar a atenção do povo. Para quê? Para um desperta, para um comportamento que lhe agrada, que lhe aprai. E será que você tem se posicionado para este comprometimento? Em Efésios capítulo 4, versículo 29, a palavra do Senhor fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser que seja para corrigir, edificar, para aqueles que necessitam se encher da graça. Necessitam se encher da graça. Você tem valorizado essa graça que foi derramado sangue puro, inocente, pelo meu e pelo seu pecado? Você verdadeiramente tem valorizado esse comprometimento real do seu chamado? Irmãos, não é sobre cargo eclesiástico, é sobre o reino de Deus, é sobre a porta estreita, é sobre o caminho que o Senhor Jesus ensinou, que devemos ser o sal da terra, que devemos ser a luz do mundo, que devemos levar confiança, animosidade, esperança, que devemos confrontar sim o pecado, mas que devemos acima de tudo amar o nosso próximo como a nós mesmos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Não é apedrejar, é chorar com os que choram. E quando eu falei sobre peleja e que me dói, é por ver homens e mulheres valentes, escolhidos por Deus, se afastando do caminho do Senhor, se afastando da casa do Senhor. Por quê? Porque quando recebem uma repreensão, uma exortação, muitas das vezes não querem aceitar. Mas em Romanos capítulo 9, versículo 8, o Senhor declara também por meio desta carta, ao qual o apóstolo Paulo chama a atenção ali, que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa. Mas será que verdadeiramente nós temos sido filho da promessa ou filho da carne? Porque a carne grita o tempo todo. A carne o tempo todo se inclina para o príncipe deste século, para os deuses pagãos, para os deuses desse século. E eu falo para os irmãos que eu também enfrento luta, e declaro para os irmãos que enfrentam, como os irmãos enfrentam. E muitas das vezes a luta que eu venho a enfrentar contra essas potestades que tentam dominar os locais celestiais, que são selecionados para Deus fazer morada, e que nós devemos clamar o tempo todo para que essa morada seja permanente sobre as nossas vidas, para que venhamos chorar com aqueles que estão enfermos nesse momento, para que venhamos chorar com aqueles que verdadeiramente estão agora neste exato momento
estão se apegando na fé em Cristo Jesus, estão acreditando que ainda há uma nova oportunidade. E eu declaro para os irmãos que existe sim. Não foi diferente na minha vida, como na vida de muitos dos irmãos, ou de quem os irmãos conhecem, que já ouviram esse testemunho. Mas assim era aquele povo, um povo que ouvia o testemunho de Deus, que via os feitos de Deus, que andava lado a lado com Deus, mas que não valorizava. E Josafá não foi diferente, em meio a uma situação que foi criada para uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção para que se tivesse um conserto, para que o povo viesse jejuar, orar, para que o povo viesse dedicar-se a se consagrar a Deus. E sabe onde muito o inimigo tem atuado em algumas áreas da nossa vida? Já foi falado em diversas vezes, principalmente no culto de doutrina, que a gente tem aquele puxão de orelha, aquela exortação que ensina, encoraja, anima, que repreende, que é necessário ser repreendido, porque temos que ser modelados. O vaso tem que estar na mão do olheiro. Então, em meio a essa circunstância, o aparelho telefônico, o meu sobrinho se encontrava mexendo com o aparelho ali, e ao observar aquela situação, me chamou muita atenção. Por quê? Porque há tempos atrás, tempo festivo, eu sei que é necessário a gente divulgar a consagração, divulgar os eventos da casa do Senhor, mas ele te desliga espiritualmente. E realmente é verdade. E o meu sobrinho ali naquela tensão vidrada no telefone, mais duas crianças ficou vidrado junto com ele. E eu, ao ver aquilo ali, chamei a atenção com a minha esposa para que ela chamasse a atenção dele. Ela falou, pode tomar. Eu tomei o telefone e ele começou a ficar voltado para as coisas de Deus. E quando as irmãs oravam aqui, louvavam, ele começou a louvar também. Então, em pequenas atitudes, em pequenos gestos, nós acabamos errando. Porque nós achamos que está tranquilo, está tudo bem, está favorável, está quietinho. Mas não é assim não. É entender que a porta é estreita, que desde pequeno você tem que ensinar, tem que renunciar sim, tem que fazer conforme a vontade de Deus, tem que caminhar conforme o querer de Deus. E Jesus, desde menino, ele acompanhava a sua família, e ele fazia já uma grande diferença, porque ele se destacava para o Espírito de Deus o tempo todo sobre a sua vida. Porque muitas das vezes a gente fala, mas Jesus é o próprio Deus. Sim, é o próprio Deus, mas ele viveu como homem, ele viveu como eu e você, como ser humano, com desejos, inclinações carnais também. Mas o que ele fez? Ele se dedicou às coisas de Deus, ele procurava buscar o querer de Deus, e depois também ensinar. E o que me trouxe a libertação, e me traz a libertação todos os dias sobre a minha vida, é este nome maravilhoso, Jesus Cristo, o único, o meu Salvador e o seu Salvador. E hoje eu prego uma igreja salva, mas uma igreja que precisa perseverar na fé em Cristo Jesus, uma igreja que precisa renunciar, uma igreja que precisa entender que temos que estar com as nossas vestes brancas, para que o nosso nome não seja riscado no grande dia. Mas há essa possibilidade sim. Apocalipse vai dizer que bem-aventurados são aqueles que estão com as suas vestes brancas, para que não venham ter o seu nome riscado do livro da vida. E vida essa que é produzida por Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Que venhamos nos abraçar mais, que venhamos nos corrigir mais, que venhamos botar mais o amor de Deus dentro do nosso coração e no nosso entendimento, que venhamos priorizar a palavra de Deus, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então perdoe enquanto há tempo de perdoar, ame enquanto é tempo de se amar, procure buscar a grandeza do reino
5 virgens prudentes. Porque existia 5 loucas e 5 prudentes. Mas o noivo está voltando. O noivo está voltando para buscar uma igreja. Uma igreja que está cheia da graça do Senhor. E muitas das vezes nós ouvimos, não é por obra, né? Não é por obra que nós somos salvos pela graça. Mas será que você tem mantido a graça? Será que você tem guardado a graça do Senhor? Será que você tem verdadeiramente valorizado essa graça que foi confiada sobre a tua vida? Porque 5 foram loucas e 5 prudentes. Então que nós venhamos nos igualar às que foram prudentes, que venhamos perseverar para sermos prudentes, para estarmos vigilantes. E esta igreja não está aqui hoje sem um propósito maior de Deus, não. Esta igreja está aqui unicamente com um propósito maior de Deus, que é entender que são seladas pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador da verdade e da justiça, ao qual o mundo não conhece, mas nós conhecemos pela sua infinita misericórdia. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, Ele nos confiou um ministério, Ele nos confiou uma esperança, Ele nos confiou um decreto de salvação, para que também possamos fazer a diferença, fazermos o idem, aleluia, e apregoarmos aos corações que necessitam de um resgate, de uma mão amiga, de um socorro presente, para que a sua voz, não somente aqui dentro, mas também ao sair daquela porta, possa ser um transmissor de Deus, possa ser verdadeiramente um vaso na mão do olheiro, mas um vaso cheio de esperança, um vaso cheio de amor, um vaso cheio de valor, um vaso cheio de gratidão, porque eu estou aqui hoje para reconhecer que eu sou grato por Jesus ter me resgatado do lamaçal do pecado, por Jesus ter me resgatado e me ter me dado esta oportunidade para poder estar perseverando, para poder estar buscando. E quando fala, por que tu vais nessa consagração, por que tu vais nessa igreja? Eu vou porque eu necessito ser cheio, eu vou porque eu necessito glorificar, eu vou porque eu reconheço que eu sou um vaso na mão do olheiro, e ele é acima de mim, assim como é acima de Josafá. E Josafá teve que entender isso, teve que clamar para que o Senhor declarasse que esta luta, esta peleja não é sua, é do Senhor. Então, independente da luta, independente da peleja, o inimigo já é derrotado, por isso ele é revoltado, para poder tomar, para poder roubar a sua coroa da vida. Mas entenda uma coisa, o que Deus decretou sobre a minha vida, sobre a sua vida, ninguém rouba, ninguém toma, porque ainda que venhamos estar feridos, ainda que venhamos estar muitas das vezes fogidos, ainda que muitas das vezes venhamos estar com medo em certas situações, nós temos uma esperança em Cristo Jesus, nós temos uma confiança, porque o meu Redentor vive, aleluia, e vive e permanece para sempre, e ele declara que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e foi ele que me escolheu, assim como foi ele que escolheu cada um dos irmãos e das irmãs aqui presentes. Então valoriza o teu chamado, valoriza o teu chamado, e seja e faça a diferença no nome do Senhor Jesus, para que você verdadeiramente venha declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dar glória para Deus aí? Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar para a mesa de oração aqui rapidinho. Estende as suas mãos, vamos clamar a Deus. Glória a Deus. Olha o mistério aqui, viu? Jesus está visitando casa aqui hoje, viu? Jesus está visitando casa aqui hoje, famílias. Jesus está visitando seu lar aqui hoje, né? Olha como é que Deus trabalha, né? Espírito de confusão dentro da tua casa. Jesus está trabalhando naquele lar hoje.
está movimentando a tua casa, viu? Louvado seja o Senhor. Toma essa mesa de oração nas tuas mãos. Jesus, cada pedido, cada fotografia, cada foto, se tem alguém aí que é vítima de trabalho de macumbaria, vai quebrando agora o altar do capeta, vai dando vitória agora. Meu Pai, olha aí esse homem dentro dessa casa aí, bem nervoso, Jesus. Toca na vida desse varão aí pelo poder do teu sangue. Vai pelejando aí, meu Pai, aquele que está na beira do caminho da morte. Meu Pai, vai libertando, entra dentro daquela casa lá agora. Entra dentro daquele lá agora, aquele espírito oriundo das trevas. Calabandrubinabacandarábia. Meu Pai, vai pelejando pelaquela família lá agora. Entra dentro daquele quintal. Entra dentro daquela casa. Vai jogando por terra agora toda a confusão dentro dos lares. Mistério. Vai jogando por terra tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Senhor, dá vitória ao teu povo, meu Pai, abre as comportas do céu, entra na peleja, meu Pai, nessa noite, e nos dá vitória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quando devo dar uma visão espiritual, acho que foi a Fernanda que estava orando para aquela irmã que estava lá no monte, amém, irmão? Estava lá no monte, né? Quando a Fernanda estava orando por você, Deus abriu a minha visão espiritual, e eu pude entender Deus, ele tem uma grande obra na sua vida. E quando Deus abriu minha visão espiritual, aparecia um varão do teu lado direito, e do teu lado esquerdo, uma mulher toda de vermelha, com uma rosa imensa na orelha. E Deus falava assim, ó, avisa para minha filha, que o que eu tenho na vida dela é no altar, porque se tu desligar por um momento, essa pombagira destrói a sua vida. A todo tempo que Deus abrir a minha visão espiritual, Deus manda dizer para você, ó, que você está entendendo tudo. Você sabe muito bem da onde Deus te tirou, né? Então apareceu um varão do teu lado direito e aquela mulher dando gargalhada dizendo até quando ela vai ficar, até quando, até quando, até quando, até quando, até quando. Quando Deus me deu discernimento de espírito, falou assim, ajuda minha filha, que o que eu tenho com ela no altar. Porque se tu desligar do altar, essa pombagira toma conta da tua vida e a situação é pior, né? Aí está na mão do palhaço dele e ele não está entendendo o rolo todo, amém? Outra visão que Deus me deu foi quando a Carol estava aqui na frente com a sua oportunidade. Deus abriu minha visão espiritual e se estendeu na frente da mesa de oração, muito fogo, mas era muito fogo. Era muito fogo, muito fogo. Aí quando a Cleonice pegou a oportunidade, a cortina de fogo se estendeu de novo. Falei, meu Deus, essa irmã está lotada. A glória de Deus pairava. Aleluia! Deus falava assim, meu servo, o mistério que eu tenho com essa igreja é no altar. É no monte mesmo. Toda vez que a gente se disponibiliza a buscar o Senhor, Deus ele faz milagre. Por isso que segunda-feira, depois do culto, eu vou passar a madrugada lá no monte. Não sei se eu vou dormir lá ou se eu vou vir bem na madrugada, né? De segunda para terça, porque terça eu não trabalho, nem terça nem quarta, então eu vou trabalhar amanhã que é feriado, vai ficar terça e quarta, e na segunda depois do culto, eu vou para a guerra. Então se não quiser ir, nos acompanha, porque a gente buscando ao Senhor, a gente tem força para lutar contra o inimigo. Deus ele guerreia as tuas guerras, Deus ele guerreia as tuas causas. Mas é necessário a igreja orar, buscar a face do Senhor, para que Deus ele venha derramar a sua glória. Amém? Alguém entende algo? Ninguém? Monte para as irmãs amanhã, 5 horas da manhã. Propósito dos filhos, amém? As irmãs aí que são mães, vai na caravana, 5 horas da manhã, amanhã. Aqui na porta da igreja, 5 horas? Porta da igreja, amém? Vamos ficar de pé. Amanhã tem uma saída amanhã, né? Conto com as irmãs aí, uniformizados, varão, né? Os irmãos que tem carro aí nos ajudam a levar o povo, em nome de Jesus, amém? 7 horas em ponto na porta da igreja, amém? Levanta a mãozinha para o altar. Bendito Deus eterno, Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador.